Agora sim, está virado para o ladinho certo. Fala, meus amores, boa tarde para vocês. Vocês estão no canal de alfabetização. Eu sou a professora Rosália Ribeiro e o que temos para hoje? Para hoje nós vamos falar sobre hora e minuto, belezinha? Voltando a dar aquele conselho maravilhoso para vocês, não deixem de usar máscara, lavem as mãos sempre com água e sabão. E quando não tiver água e sabão, você taca o que lá na mão? Aquele álcool gel, né? Pode ser também o álcool spray, né? Maria das Neves Tavares, beleza? Boa tarde, obrigado por assistir a nossa aula. Então, meus amores, essas atividades eu retirei do livro do 3º ano da Escola Classe 5 de Braslândia. São as atividades do meu neto. Então, eu copiei no meu caderno com a minha letra linda e maravilhosa. Muito obrigado. Só para descontrair, né, amadinhos? Então, vamos lá. Quando nós vamos trabalhar hora e minuto, vem logo aquela perguntinha. Os meninos hoje em dia não usam mais relógio de ponteiro. A gente costuma olhar as horas no celular. E o celular, ele tem hora digital. E alguns, além de ter a hora digital, né, a maioria deles, simplesmente traz a hora lá no cantinho. Então, os meninos estão cozidos na preguiça para trabalhar essa questão de hora e minuto. Só que a gente precisa aprender a questão de horas e minutos. Então, a tia Rosália trouxe para vocês aqui um pequeno relógio. Ele é um imã de geladeira. Tá? Ele veio de lá de Caldas Novas para mim de presente. Então, aqui ele tem uma pilha, né? E um mecanismo que gira os ponteiros. Então, aqui o nosso relógio. Ele é um relógio analógico. É assim que a gente fala, relógio de ponteiro. E ele tem 3 ponteiros. Como vocês podem ver, esse ponteiro vermelho é um ponteiro maior. Por ser maior, ele gira muito mais rápido, porque ele é o ponteiro dos segundos. Esse ponteiro menor é o ponteiro que marca as horas. E esse outro ponteiro aqui é um ponteiro intermediário, ele nem é tão grande quanto o dos segundos, nem tão pequeno quanto o das horas. Não é, Flor do Jardim? Beijo, obrigada por assistir. Então, esse ponteiro intermediário, ele marca os minutos. E nós temos um monte de tarefinha aqui no caderno. Fica a seu critério copiar ou não, colocar suas respostas ou acompanhar a aula da tia Rosália, beleza? Vamos que vamos? Recordando, ponteiro grande e vermelho marca o quê? Segundos. O ponteiro pequeno marca horas. O ponteiro intermediário marca os minutos. Então, meus amores, o que acontece? Vamos começar aqui, ó, do ponto 0. A gente vai chamar aqui de ponto 0, por quê? Porque é aqui que começa a contagem dos minutos, certinho? Então, vou aproximar bem para vocês verem, olha, entre o numeral 12, aqui, ó, entre o numeral 12... E esse primeiro tracinho, nós temos 4 risquinhos. Esses 4 risquinhos, cada um deles equivale a um tempo. Se for o segundo que estiver passando por ele, a gente conta cada um segundo. 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Viram quando para aqui, ó? Nesse primeiro tracinho, nós marcamos 5 segundos. E se for o ponteiro intermediário, que é o dos minutos, que passar aqui, ó, ele está em cima do 12. Então, aqui nós temos a hora em ponto. Se for uma hora em ponto, meio-dia em ponto, a gente fala em ponto, mas isso é só uma forma de falar, tá bom? Mas quer dizer que é a hora... Ai, adoro meu vizinho. É a hora exata. Então, aqui nós temos 1 minuto, 2, 3, 4,
Quando chegar nesse tracinho aqui, se passaram 5 minutos. Assim como a nossa mãozinha, 1, 2, 3, 4, 5, o nosso relógio, ele marca também de 5 em 5. Então, aqui nós temos o marco 0, aqui nós temos 5, no outro tracinho mais 5. Quanto que é 5 mais 5? 10. Quando chegar aqui, se passaram 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Nós costumamos falar, por exemplo, quando for meio-dia e 30, nós também chamamos de meio-dia e meia. Tem gente que fala meio-dia e meio. Não é correto falar, meus amores, porque a palavra meio e meia, dentro dessa frase, ela está concordando com minutos. Se você fala meio-dia e meio, você está dizendo que passou meio-dia e mais a outra metade do dia, mais meio-dia. Significa que você quer dizer que se passou um dia inteiro. E não é um dia inteiro, são apenas 30 minutos que a gente chama de meia hora. Daí que a gente fala que são meio-dia e meia. Mas, professora, e se não for de dia? Lembra que eu falei que aqui é o marco 0? Então, aqui vai estar marcando 0, no caso de já estar escuro. Então, será meia-noite e meia. Que meia é essa? Meia hora. Só que a gente tem preguiça de falar meia-noite e meia hora. Então, a gente fala meia-noite e meia. Meio-dia e meia. Não se diz meio-dia e meio. Belezinha? Então, nós paramos aqui em cima do numeral 6. Até aqui nós já contamos quanto de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aí ele continuou o do minuto. Vamos esquecer aqui o do segundo. Aí vai 31, 32, 33, 34. Quando chegar em cima desse pauzinho aqui, é mais 5. 35. Continua. 36, 37, 38, 39, 40. Quando chegar no 9, se passaram mais 5 minutos, que é o quê? 45. 45 mais 5 minutos, 50. 50 mais 5 minutos, 55. 55 mais 5 minutos, 60. Daí a gente entende que tanto a hora tem 60 minutos, quanto cada um desses minutos aqui, ó, quando for para chegar aqui, ó, tá em cima do 12, o do minuto. Até ele chegar aqui no primeiro minuto, esse aqui que é o mais veloz de todos, ele começou aqui, ele vai rapidão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E aí se passou 1 minuto. 55 mais 5, 60. Daí, 1 minuto tem 60 desse aqui, ó. 60 segundos. E cada hora tem quantos desse? 60 minutos. E o dia inteirinho tem 24 horas. Mas na próxima aula nós vamos ver que não são 24 horas exatas, assim, certinho 24 horas. É uma coisa aproximada, vai sobrando uns minutinhos aí que a gente não vai contando. Ou vai faltando uns minutinhos que a gente não vai contando. E daí nós vamos falar depois sobre ano bissexto, que tem tudo a ver com essa questão dos minutinhos que faltam durante o dia para que o dia tenha exatamente 24 horas, tá bom?
Então vamos para o nosso texto, né? Porque a tia Rosália fala demais. Olha a tia Maria Ferreira aí assistindo a minha aula. Beijo! Bora lá? A tia vai dar aquele zoomzão, né? No nosso texto. E vai dar uma ribadinha. Vocês sabem, né? A gente já trabalhou sobre regionalismo. E arribar significa o quê? Levantar. Então, vamos começar a ler o nosso texto? Vamos lá. Ora. Eita, o celular falando assim que é para eu girar de novo, mas já tá girado. Vamos lá. Ora. Ai, celularzinho, não já te girei, meu amigo? Ludmila Vitor, beijão. O celular fica falando, gente, que é para eu virar. Mas não já tá virado? Misericórdia. Começou. Vamos lá. Hora e minuto. Hora se escreve com H. Mas se nós tirarmos o H, nós continuamos lendo hora. Só que, meus amores, é outro tipo de hora. É aquele da Malévola. Ora, ora, ora. Que bonito vocês por aqui. Então, quando a gente escreve hora com H, significa hora de relógio. Se nós tirarmos o H da palavra hora, existe também, só com o O, O-R-A, a gente vai falar ora, 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 você por aqui? Então, esse ora, ora, ora é um ora, ora, ora de ironia, né? Quando a gente está assim, querendo insultar o outro. E tem também lá na Bíblia que esse ora não é de ironia, significa assim, certa vez, certo tempo. Então, muitas passagens da Bíblia começam com essa palavrinha ora, sem o H. Ora, então, estava Jesus sentado com os seus discípulos. Então, nessas 3 situações, vocês vão encontrar a palavra hora. Beleza? Então, hora e minuto. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem sozinhos, porque vocês estão cozidos na preguiça. Eu estou sentindo, ó, o cheirinho do tempero do cozimento de vocês daqui. Vamos lá? Vou dar aí uns segundinhos para vocês lerem sozinhos. Leram? Olha a lerdeza. Então, vamos lá. Para marcar o tempo, onde chega a vírgula, meu amor, o que que você faz? Puxa o freio de mão, dá uma freadinha. Para marcar o tempo, podemos usar as horas e os minutos. Isso que a tia falou aqui no relógio. Horas e minutos. Daqui a pouco se fala sobre os segundos. Uma hora é dividida em 60 partes iguais. Olha aqui que a tia fez um relógio para vocês, copiou do livro. Acho que dá para vocês verem que nesse relógio aqui deu um trabalho, gente, para fazer esse trem que não fica assim. A tia não conseguiu medir certinho. Nem então ficou um mais gordinho que o outro, um mais magrinho, mas vamos respeitar a diferença, né? Então, aqui o marco 0 é onde marca exatamente 60 minutos ou 60 segundos. Aí depois vem o minuto 1, o minuto 2, 3, 4, 5. Observem, meus amores, que quando chega no minuto 5, olha aqui, nós estamos exatamente em cima do numeral 1. Então, alguns relógios não colocam esses tracinhos aqui. Colocam só o numeral 1. E daí você vê a hora aproximada aqui. Se ele está mais ou menos no meio, é porque são 3 minutos. Ou, se estiver mexendo o ponteirinho vermelho, que é o ligeirão, ele roda assim, não é? É que se passaram 3 segundos. Então, observem aqui, ó, até onde a tia pintou, ó, 60, 15, 30 e 45.
Alguns relógios, meus amores, que o pessoal quer ser chique, um absurdo. Tia vai desenhar aqui pra você ver, ó. Não vou desenhar com isso aqui, não. Vou desenhar com a minha réguinha. Ó, alguns relógios por aí, e não são poucos, viu? Tem o ponteiro aqui, ó, do meio, tem minuto e hora. Perdão, ao contrário, né? Hora e minuto. E aqui tem um traço, um traço, um traço e um traço. Só isso, amadinhos, vocês acreditam? E desse jeito aí a gente tem que ver a hora. Eita, professora, sério? Sério? Só assim. Então a gente tem que sacar bem como se faz um relógio para deduzir que por aqui assim e por aqui assim existem horas que o carinha que desenhou, o designer, né, que desenhou aquele relógio, não colocou. Por quê? Porque ele acha chique. Agora, chique mesmo é a pessoa que olha as horas no relógio assim, é ou não é, meus amados? E nem o dos segundos não tem. Mas os segundos se passam do mesmo jeito. 60 segundos tem que se passar para que se complete 1 minuto. Então, amados, tem relógio de tudo enquanto é jeito. E a gente vai ver já assim. Então, como eu falei para vocês, a hora é dividida em 60 partes iguais, chamadas de minutos. Cada uma dessas partezinhas aqui, quando estamos falando da hora, cada um desses números aqui representa dentro da hora 1 minuto. Continuando a nossa leitura. E cada uma dessas partes corresponde a 1 minuto. O que é corresponder? É fazer par. Significa que cada partezinha é 1 minuto. Observe o relógio abaixo. A gente já deu uma olhadinha nele e vamos continuar. A tia fez esse pedacinho aqui de canetinha, porque é um pedacinho mais importante. 1 hora equivale a 60 minutos. Professora, o que é equivale? Começou. Equivale, meus amores, é como se aqui tivesse um sinal de igual, tá bom? Então, 1 hora é igual a 60 minutos, igual eu coloquei aqui, tá? 1 hora igual a 60 minutos. Vamos continuar? Brincar, comer, escovar os dentes. Como que a gente lê quando tem esses 3 pontinhos chamados de reticências? A gente dá aquela puxadinha. Escovar os dentes, tá? Toda vez que tiver reticência. Significa que tinha mais coisa para falar, mas a gente deixou por ali mesmo. Quanto tempo do dia você gasta realizando cada uma dessas atividades? E agora é a hora de você me dizer. Quanto tempo você gasta durante o seu dia, que tem mais ou menos 24 horas, mas nós vamos falar que tem 24 horas. Quanto tempo você leva para brincar, comer e escovar os dentes? Primeiro, você leva mais tempo em qual dessas 3 atividades? Durante o dia, você leva mais tempo para brincar, para comer ou para escovar os dentes? Quem escova os dentes, né? Que eu tô ligada aí que tem gente que não escova os dentes. Fica lá com o dentinho cheio de coisinha amarela chamada de tártaro. E que eu vou falar bem baixinho para vocês entenderem. O tártaro, meus amores, ele tem cheiro de cocô. Por isso que a boca da gente, quando a gente deixa ficar cheia de tártaro, fica com um cheiro horroroso, chamado de mau hálito. E que algumas pessoas também chamam de bafo de onça, bafo de dragão, bafo de bruxa. Então, por isso, nós temos que escovar bem os dentes e o tapete da boca também tem que ser escovado. Porque na nossa porta a gente coloca um tapetinho para todo mundo que entrar,
dar uma ciscadinha lá e deixar a sujeira lá. É ou não é? A nossa boca também tem um tapete comprido. Que tapete é esse? A língua. Exatamente, meus amores. Tudo que você come, ó, passa sim pela sua língua. E vocês já viram, a sua língua é cheia de carocinho, não é? Então, fica tudo grudado ali. Se você escova apenas os dentes e não escova a sua língua, adianta metade do caminho. Porque o mau cheiro também pode ficar na sua língua. Além de que vocês sabem, chupa aquele pirulito azul, a língua fica azul. Chupa um pirulitão vermelhão, a língua fica vermelha. Por quê? A língua é o tapetinho da boca. Então, vamos escovar também a nossa língua. Beleza? E aí? Acho que vocês já responderam, né? Que vocês levam mais tempo para brincar. E entre esses dois aqui agora, comer e escovar os dentes, qual vocês fazem em menos tempo? Comer ou escovar os dentes? Eu tenho certeza que é escovar os dentes, que vocês devem pegar assim na boca, ó. Acabei, mãe! Não é? Mas é assim mesmo, amados. Quando a gente é criança, a gente morre de preguiça de escovar os dentes. Não sei por quê. Só sei que foi assim. Então, aqui, mais tempo para brincar. Em segundo lugar, para comer mais tempo. E menos tempo se leva escovando os dentes. Também depende do que você vai comer. Quando a tia falou comer, a tia está falando daquelas 3 refeições que devemos ter, no mínimo, pelo dia. Vocês sabem quais são as 3 principais refeições? É o café da manhã, o almoço e o jantar. Exatamente do jeito que são os meus dedos, né? A gente acaba comendo pouco de manhã, porque às vezes a gente come até na marra, né? Pula até o almoço. E na hora do almoço, quando a gente pula o café da manhã, a gente vai lá e come igual um dragão, né? Bum, 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 bum. E à noite a gente não pode comer muito. Por quê? Porque a noite é o período de repouso do nosso corpo. Se a gente comer muita coisa à noite, a nossa digestão não vai ser legal, porque nós vamos estar na posição horizontal e não na posição vertical. Daí você pode sentir mal, você pode regurgitar. O que é regurgitar, tia? É tipo assim como você quase vomita. Sabe que muitas pessoas têm esse problema, chamado de refluxo. Significa que os sucos que tem dentro do nosso estômago, eles voltam pelo nosso esôfago e chegam até a nossa laringe, faringe, e às vezes chegam até a nossa boca, onde você sente um gosto amargo na boca. Já sentiram aquele gosto amargo? E às vezes você vomita uma substância amarela. Aquela substância amarela muitas vezes é a bilis. E o negócio é feito para digerir o que a gente está comendo e não para ficar na nossa boca, porque além de ter um gosto horrível, faz a gente se sentir muito mal. Continuando a nossa aulinha com os nossos relógios. Veja o horário em que Daniela e Gustavo saíram de casa para brincar no parque e responda as questões. Então, você vai observar esse relógio aí. Já te falei que o relógio pequeno, menor, ele marca as horas. O grande vai marcar os minutos. Então, aqui é o nosso marco 0. Lembra? Não passou para cá, não passou nenhum minuto. Está em ponto. Pergunta valendo R$1 milhão. Quantas horas esse relógio está marcando? Quantas horas? Beleza, 9 horas. Se for pela manhã, 9 horas. Beleza? E a pergunta é: veja o horário em que Daniela e Gustavo saíram de casa para brincar no parque. Que hora eles saíram? 9 horas. Parabéns. Pergunta de letra A.
Para qual número o ponteiro maior do relógio está apontando? Plim! Para qual número o ponteiro maior do relógio está apontando? Muito bem, que respondeu para o numeral 12. Parabéns! São 9 horas, Shirlene. Isso mesmo. E aí, perguntinha de letra B. Para qual número o ponteiro menor do relógio está apontando? O menorzinho, o menor. Vamos lá. O menor, o maior. Shirlene respondeu certinho que o maior está apontando para o número 12. Não é? Olha lá. O maior está apontando para o número 12. E a pergunta de letra B é: e o menor está apontando para qual número? Muito bem, Shirlene. Está apontando para o número 9. Como Shirlene disse, são 9 horas em ponto. Eu não vou responder porque, de repente, algum professor, né? Muito bem, Rosimar, 9 horas. Algum professor quer tirar print, quer copiar, quer aproveitar esse vídeo, né? E ele pode ir pausando, ele pode ir editando o vídeo. Eu não vou responder. Vamos lá para a pergunta de letra C. Que horas o relógio está marcando? Todo mundo já acertou, porque vocês são fera. São exatamente 9 horas. Se for pela manhã, são 9 horas da manhã. Mas, meus amores, e se for à noite? Se for à noite, nós dizemos que são 9 horas da noite. Pronto. O quê? Tem outro jeito de falar? Vamos entender então no nosso reloginho? Quando a gente chega aqui, à meia-noite. À meia-noite é a hora da assombração. Muito bem, Shirlene, 21 horas. Mas vamos entender por quê. Aqui, a tia não falou que é o marco 0? Então, quando é à noite, a gente chama de 0. 0 horas. E aí vem... Depois de 0 horas vem o quê? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Deixa eu ver se eu mexo com a caneta. Não, melhor com o dedo. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Lembrando, que hora que começa o dia? Meia-noite e 1. Aí começa o dia. Já é outro dia. E aí, 3 horas da manhã. Chegando mais perto. 4 horas da manhã. O ponteiro fica aqui. Vocês estão vendo que à medida que eu mexo esse ponteiro, aquele de lá mexe? Por quê? Eles são assim interligados. À medida que esse aqui vai se mexendo, todos os outros dois vão se mexendo também. Aí, 4 horas da manhã. E agora? 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Já tá quase na hora da tia levantar pra ir trabalhar. Não é não, gente? Levanta a mão aí. Quem tem que acordar às 6 horas da manhã e dá vontade de dar um murro no celular quando ele faz aquele barulhinho dele. E a gente tava naquele soninho gostoso. Ninguém. Só eu que tenho preguiça de acordar cedo. Nossa. Então, vamos lá. 7 horas da manhã. 8 horas da manhã. Eita, 8 horas da manhã a tia Rosália já tá dando aula. Quando eu trabalhava, né? Agora tá aposentada. 8 horas. 9 horas da manhã. 10 horas da manhã. Eita, gente, olha. Vocês sabem que quando são 10 horas da manhã, não pode mais ficar tomando sol. Muito bem, Rosmar, você também tem preguiça, né? Não pode mais ficar tomando sol. Por quê? Porque a intensidade dos raios ultravioleta já está muito forte e é capaz de queimar a nossa pele. Então, a partir das 10 horas da manhã, necureba de sol, tá bom? O sol nasce, dependendo do lugar, mais ou menos 6 horas da manhã. E dependendo da época também, né?
Quando eu estava lá na Bahia, gente de Deus, vocês não acreditam, 4h30 da manhã tinha sol. Vocês acreditam num trem desse? Eu custei a crer, mas fiquei um tempo lá, na parte lá, eu não me lembro exatamente o lugar, mas eu sei que 4h30 da manhã tinha sol. E eu pensando, coitado, gente, quem tem que levantar 4h30 da manhã para trabalhar, ainda mais aquele dia de chuva, né? Então, 9, 10 horas, o sol está a pino. Não, mentira, o sol vai estar a pino ao meio-dia. 11 horas da manhã, tá na hora de começar a preparar o almoço, viu? Lugar quente pega fogo mesmo. 11 horas da manhã, a mamãe já tem que correr, né? A mamãe ou nós mesmas, né? Eu vou botar esse relógio aqui, gente, que eu tô na tremedeira. Parece que Deus o livre guarde, eu tô com mal de Parkinson. A coleguinha chilena tá falando que Caldas também é assim. 5 horas o sol já tá quente. Gente, imagina, 5 horas da manhã o sol quente. Que hora que a gente vai poder tomar um solzinho, né? Então, 11 horas da manhã, vamos pra cozinha começar a cozinhar. Porque habitualmente, quando for meio-dia, é a hora em que a maioria dos locais fecha para almoçar. Para dar tempo de chegar e almoçar em casa, pelo menos até 1h da tarde ou 2h da tarde, certinho? Então, aqui nós temos exatamente meio-dia. Meio-dia, e aí, Ana Maria, beijo! Meio-dia, meus amores, é o horário em que se fala que o sol está a pino. O que é a pino? Significa que a gente nem tem sombra. Olha, a gente fica assim em pé, você não vê sombra nem atrás de você, nem de um lado, nem do outro, nem na frente. Porque é como se o sol estivesse exatamente aqui, ó, em cima da nossa cabeça. Daí que as pessoas falam, o sol está a pino, como se fosse um pino assim, ó, em pezinho, certinho. Nem tá derramando os raios solares de lado, nem do outro, nem do outro, nem do outro, de lugar nenhum. Está exatamente assim. Daí que a gente fala, Lulus, na Chilene, né? Tem hora que seu nome sai cortado. Daí, esse é o pior horário, meus amores, para quem tem que caminhar na rua. É o horário que o sol está mais forte e daí é um perigo você passar mal, você desmaiar. E imagina quando sobe o calor do asfalto, né? Junta o calor do seu corpo, que é mais ou menos, quando você não está doente, é mais ou menos de 36 a 37 graus. Junta o calor do asfalto, então vem calor de baixo para cima e vem calor de cima para baixo, que o sol vem mandando e o asfalto vai refletindo. Imagina que situação, né? Maravilhosa. Aí, Shirlene, meio-dia. Por quê? Quando o relógio der novamente outra volta, terá completado a outra metade do dia. Não, tá certo, é meio-dia, viu, Chilene? É meio-dia. Então, aqui terá, ó, quando passar meio-dia e 1, aí vier 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui você não vai dizer 12 de novo, você vai dizer 0 horas ou meia-noite. E aí terá se passado a outra metade do dia. Daí aqui do ladinho nós vamos fazer essa operação. 12 horas já se passaram no período da manhã. Alguns relógios, meus amores, trazem ao lado do horário, quando é até o meio-dia, trazem a sigla, já expliquei o que é sigla, AM. Significa after meridian, ou seja, antes, tô confundindo, não, tá certo, antes do meio-dia, tá? E após o meio-dia, que será lá 0 horas, né? Em alguns relógios pode marcar também o 12, como esse daqui vai marcar 12, vai estar PM, pós-meridian, após o meio-dia, tá? Então, vocês já devem ter visto no reloginho 12 AM e 12, vou colocar aqui 12, né?
e 12 PM. Esse PM significa pós-merídium e o AM after meridium, que significa antes. Alright? Então, vamos que vamos. Daí, eu estava explicando que depois do meio-dia, você pode dizer que agora é 1h da tarde, ou você pode continuar contando. Que numeral vem depois do 12, amados? 13. Daí, você pode falar que são 13 horas em ponto. 13 horas, ou você pode falar que é 1h. Se você falar que é 1h, você tem que falar se é 1h da tarde AM ou PM, ou seja, é 1h da manhã ou é 1h da tarde. Então, tem que falar 1h da manhã ou 1h da tarde. Ou, se você falar simplesmente 13 horas, hoje o sol está a pino, qualquer hora, muito quente, verdade. Se você falar simplesmente são 13 horas, ninguém vai te perguntar se são 13 horas da manhã ou 13 horas da noite, porque não existe 13 horas da manhã. Nós vimos que o período da manhã se encerra ao meio-dia. Meio-dia e 1 não é mais para você dizer good morning, é para você dizer good afternoon, ou seja, boa tarde. Tá dando para entender? Continuemos. Então, aqui, nós teremos aqui depois de 1h da tarde, nós teremos 2h da tarde. Então, se 1h era 13, 2 horas. Continua depois do 13, o que vem? 14. Você pode falar, são 2 horas da tarde ou são 14 horas. Ai, gente, eu particularmente acho muito mais bonito falar 14 horas. E vocês? Não é mais chique? São 13 horas e 5 minutos. Que nem aquelas mulheres do rádio fazem, né? Continuemos. Depois das 2 horas da tarde, nós temos as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, meus amores, os católicos costumam falar que é a hora da misericórdia. Então, muitas pessoas fazem suas orações durante esse período. A mesma coisa acontece com os evangélicos, que eu conheço, gente, eu não estou generalizando, não. O que é generalizar, tia? Generalizar é quando você fala que todo mundo é assim. Não é todo mundo, tá? São as pessoas que eu conheço. Os católicos se pegam muito às 3 horas da tarde, né? E os evangélicos se pegam muito às 3 horas da manhã. Dizem, como eu digo dizem, quer dizer que eu não acredito? Não, porque a tia não está aqui para falar sobre o que ela acredita ou não acredita. Eu estou falando o que dizem. Dizem que esse horário de 3 horas é um horário muito bom, é um horário receptivo para se falar com Deus. Tanto 3 horas da tarde, para alguns, como 3 horas da manhã, para outros. E aquelas pessoas que acreditam no sobrenatural. Tem uma série que eu adoro, depois eu vou dar um nome para vocês, gente, que eu acompanho no YouTube. Eles falam que 3 horas da manhã é a hora morta. É esse pessoal aí que mexe com o paranormal. Falam que 3 horas da manhã é a hora morta, é a hora que dá para você falar com os mortos. Agora, gente, fala sério, eu nunca quero falar com morto, né? A não ser que eu já tenha morrido. Aí eu falo com morto, mas eu vivinha falar com morto, zu livre. Continuamos, então, nós podemos dizer que são 3 horas da manhã, ou 3 horas da tarde, ou simplesmente o quê? 12, 13, 14, 15. São 15 horas na capital do Brasil, chamada Brasília. É onde eu moro. Vamos lá, continuando. Anda mais um pouquinho. E agora, ou são 4 horas da manhã, ou são 4 horas da tarde, ou são 12, 13, 14, 15, 16 horas. Se eu falo 16 horas, tá na cara que é a tarde. Continuemos, agora eu puxo o ponteiro e você me fala que horas são da tarde. E aí?
Quantas horas são à tarde? Plim! Acabou o tempo, ninguém respondeu. São exatamente 5 horas da tarde ou 17 horas. Daí a gente continua. Depois de 17, 16. Oxe, depois de 17, 16, olha. É, professora burra, dá 0 para ela. 18 horas. 19 horas. Tem até um programa, né, que passa no rádio 19, são 19 horas. Aqui, a Voz do Brasil, nem sei se ainda tem, né? Então, 19 horas, 20 horas, 21 horas. Depois, 22 horas. Opa, volta um cadinho. 22 horas, 23 horas. Depois do 23, meus amados, seria o quê? 24 horas. Você já viu algum relógio marcar 24 horas? O 2 e o 4, ponto 00? Never. Porque depois do 23 ele zera. Daí que a tia fala que quando chega aqui, no período da madrugada, da noite, vai aparecer que são 00 ponto... Ai, tia, onde você está escrevendo não dá para ver. Então, aqui, ó, 00.00H. Esse H é de horas. Então, 0 horas é a mesma coisa que meia-noite. E começa tudo de novo. Legal? Continua. Agora é só exercício. Deixa eu dar uma reduzida no zoom para ficar melhor. Já desapareceu o comentário aqui. Aí, vamos lá. Marisa foi visitar um museu com o pai. Veja o horário em que eles saíram de casa e o horário em que chegaram ao museu. Então, nesse primeiro reloginho aqui, ó, nós temos o horário em que saíram de casa. Pergunta de $1 milhão. Que hora eles saíram de casa? O ponteiro pequeno está marcando 11 horas. Quantos minutos? 0 minutos. Significa que são 11 horas em ponto. E aqui no segundo reloginho, nós temos o horário em que chegaram ao museu. E aí, que hora que eles chegaram? Vamos primeiro olhar para o ponteiro das horas. Está apontando para o numeral 11. 11 horas. E agora nós vamos procurar os minutos. Lembra que eu falei? Vamos lá. Aqui se passaram 5 minutos. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Ou meia hora. Então, aqui nós temos 11h30 ou 11h30. E não precisa você falar hora, você fala 11h30. Vamos, tem perguntinha pra você. Deixa eu ter que levantar aqui mais o celular. Letra A. A que horas Marisa e o pai saíram de casa? Acabei de falar. Você vai responder. Letra B. Marisa e o pai chegaram ao museu às 11h30. Quantos minutos se passaram desde que eles saíram de casa até chegar no museu? Bem, meus amores, é só você olhar aqui. Depois nós vamos fazer probleminha com hora, que não é uma coisinha tão fácil, mas também não é o bicho-papão, né, Thelminha? Thelminha, beijo. Eles saíram de casa 11 horas, chegaram ao museu 11h30. Pergunta, quanto tempo eles levaram, né? Quanto tempo se passou desse relógio para esse? Do horário que eles saíram até o horário que eles chegaram? Não vou responder. Eu quero que vocês respondam, porque tá na cara. Acabamos de contar juntinhos. Se passou meia hora. Muito bem. Aqui, ó.
Aqui é porque a tia tava com uma pulseirinha molhada no braço e fez assim no caderno, porque a tia é muito inteligente. Pensa, a mulher inteligente. A metade de uma hora ou meia hora equivale a 30 minutos. Porque, obviamente, a metade de 60 é o quê, meus amados? 30. Número 4. Observe o relógio e responda as questões. Olha aqui, quantas horas? Quantos minutos? Qual é a posição do ponteiro menor? Responda você. Letra B. Para qual número o ponteiro está apontando? Que ponteiro, tia? Que ponteiro? Qual dos dois? Volte então à pergunta A. Qual é a posição do ponteiro menor? Para qual número o ponteiro? Maior. É porque a tia cometeu mais um erro. Maior. Para qual número o ponteiro maior está apontado? Responda você. Se o ponteiro maior vai completar uma volta inteira quando chegar novamente ao número 12, quanto ele já completou ao chegar ao número 6? Vamos ler de novo essa pergunta. Pergunta grande. Se o ponteiro maior vai completar uma volta inteira, esse ponteiro maior aqui, ó, ele vai completar uma volta inteira quando chegar no 12, porque significa que ele sai do 12. Vai paranam, 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 pam, pam, paranam, 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 pam, pam, paranam, 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 pam, 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 paranam, pam, pam. Então, ele já andou aqui, ó, esse tantão. Quando ele der aqui de novo, ele vai dar uma volta inteira. Entenderam? Então, se o ponteiro maior vai completar uma volta inteira quando chegar novamente ao número 12, eu te pergunto, quanto ele já completou ao chegar ao número 6? Quanto tempo se passou? Responda você. Beleza? Podemos escrever o horário que esse relógio está marcando de várias maneiras. Observe. Nós podemos escrever esse horário aí assim: 2 horas e 30 minutos. Ou só o 2 e o H. Gente, nunca coloca o S aqui, horas, tá? É só uma sigla. É que nem que você colocasse o símbolo do dinheiro, que é o cifrão. Aqui, ó. É que nem que você colocasse assim, R$1. Real, né? R$1, assim. E aqui você quisesse colocar um S. Vocês já viram um S aqui? Não, né? Portanto, essa sigla H, ela não cabe aqui um S. Se por algum acaso você vir em algum livro, em outro lugar, pode ser uma nova explicação, mas até onde eu estudei, eu pesquisei, não se coloca S aí, tá bom? Então, nós temos 2 horas e 30 minutos. Nos minutos, amadinhos, também não se coloca só o M de minutos, tem que colocar o MIN, M-I-N. Ou você pode colocar assim, ó, 2h30 ou 2h30. Belezinha? Linda, minhas flores? É o que fiz. E agora eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem sozinhos. Na próxima aula eu leio. Eu só vou apresentar o texto, que é o nosso próximo passo, falando sobre minuto e segundo. Leia a frase abaixo. Tá aí a frase. Vou deixar devagarinho para vocês irem tirando foto ou pausando o vídeo. Ver se hoje eu consigo colocar todos esses vídeos lá no YouTube, que é um saco mexer com isso, porque eu já não sei mexer, né? E o trem, você tem que fazer uns 10 passos para conseguir isso. Tem mais atividade, olha. Tudo eu só vou mostrar. É para nossa próxima aula.
Depois vocês sabem que eu vou mostrar todas as páginas inteiras, tá bom? E essa aqui é a bibliografia de onde eu tirei isso aqui. Ela não está completa, tá? Mas o nome da autora é Roberta Taboada. O nome do livro é Aprender Juntos de Matemática, terceiro ano. E é o livro que foi editado no ano de 2017 pela Edições SM. E as páginas são de 216 a 221. Beleza? Ao final dessa live eu vou tirar foto de todas essas atividades e vou postar nos comentários para que vocês vejam melhor, tá bom? Então, lá vem o carro de quê? É o carro do Super C. No Pra Você. Então, meus amores, ó, por hoje é só, tá bom? Pra vocês, beijo! Com Deus!